Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e este é o primeiro de uma sequência de vídeos sobre posicionamento, mobilização ou transferência e transporte do paciente cirúrgico. Nosso paciente cirúrgico, quando vai ser submetido à anestesia, muitas vezes ele não percebe, e muitas vezes nós não percebemos, mas ele vai ser uma pessoa completamente vulnerável a uma série de questões físicas, químicas, ambientais, e nós, como anestesiologistas, somos guardiões da sua proteção, da sua dignidade, da, da, somos responsáveis pela sua segurança em vários aspectos. Não é suficiente saber a fisiologia do paciente, a farmacologia, a resposta do paciente ao que estamos fazendo com ele. É importante também entender que, após torná-lo mais frágil do que a sua própria doença já o tornou, nós somos os olhos, ouvidos e que devem estar completamente atentos a todas as possibilidades de redução da sua segurança. Então, o posicionamento do paciente é de extrema importância, em alguns casos, de extremo risco para esse paciente, tanto o posicionamento como a transferência desse paciente de uma maca para a mesa cirúrgica, o retorno dele para a maca e assim sucessivamente. Alguns fatores de risco relacionados ao posicionamento cirúrgico vão ser mencionados aqui, nuances relacionadas com o tipo de cirurgia, nuances relacionadas com o seu posicionamento e retirada do seu posicionamento para aquela determinada cirurgia, e fatores de risco também relacionados ao próprio paciente, como a sua idade, a sua fragilidade. Pacientes em extremo de idade são pacientes que são mais suscetíveis a lesões ocasionadas pelo posicionamento. Mesmo o posicionamento perfeito pode levar a algum grau de risco de lesão. Imagina aquele posicionamento feito sem muita técnica, sem muito conhecimento. Então, é importante que tenhamos consciência de que esses fatores de risco, como idade, comorbidade do paciente, o seu peso, pacientes com massa corpórea muito grande podem levar muito mais risco de lesão pela própria pressão tecidual devido ao peso do paciente, mas pacientes muito emagrecidos, sem massa muscular, também pode expor extremidades ósseas, levar a lesão nervosa periférica, entre outros. O tipo de anestesia também pode levar a aumento do risco de lesões, e esse aumento de risco deve ser contextualizado segundo a necessidade daquela técnica anestésica devido ao tipo de cirurgia ou tipo de paciente que se apresenta. E um outro fator de risco importante é o tempo da cirurgia. Quanto maior tempo demora aquela cirurgia, maior o impacto que aquele posicionamento vai trazer para esse paciente. É preciso que entendamos que tipo de impacto esse posicionamento específico para essa cirurgia vai trazer a esse paciente. Entender que tipo de lesões podem ser associadas a esse tipo de posicionamento específico, que tipo de erros podem ser cometidos nesse posicionamento e como evitá-los, qual o equipamento que pode nos auxiliar na proteção desse paciente que vai ser posicionado para essa determinada cirurgia. Existem situações especiais que devem requerer de nós o conhecimento e a proatividade em evitar riscos a esse paciente. Pacientes com obesidade mórbida devem ter uma proteção mais acentuada, uma proteção mais específica, tanto o obeso mórbido quanto a gestante devem ser posicionados e devemos ter o cuidado do deslocamento do conteúdo abdominal para a esquerda, para tentar não causar obstrução da veia cava e assim reduzir o retorno venoso, que pode levar a importante redução do volume sistólico, da pressão arterial,
e a redução do fluxo sanguíneo periférico com prejuízo na microcirculação. E tudo isso é muito importante, mas um fator também de extrema importância que hoje, felizmente, é cada vez mais cobrado de nós e por nós, é a necessidade de se observar a dignidade e a privacidade do paciente, tentando evitar excesso de pessoas circulando na sala, exposição de partes do corpo desnecessárias ao procedimento cirúrgico e assim sucessivamente. É uma série de cuidados que devemos ter e o conhecimento da boa conduta no posicionamento, na transferência e transporte do paciente é uma obrigação de todos nós que lidamos com esse tipo de paciente. Para um bom desenvolvimento de um trabalho no momento do posicionamento do paciente, é importante que tenhamos o conhecimento do objetivo daquele posicionamento. Por que para aquela cirurgia e para aquele cirurgião, o paciente tem que ser posicionado daquele jeito, para assim deixarmos o paciente na melhor posição que facilite da melhor forma o trabalho do cirurgião, sem levar a aumento importante do risco de lesões a esse paciente. É importante que conheçamos tanto os efeitos fisiológicos quanto mecânicos que aquele posicionamento vai trazer para esse paciente. Lembrar que as grandes, ou as mais frequentes, ou as mais importantes lesões periféricas são causadas por compressão, como no paciente que fica posicionado sentado ou em posição de Trendelenburg, de uma maneira muito, num posicionamento muito descuidado, sem proteção das áreas de grande atrito e de grande pressão. Então, a compressão é um dos mecanismos de lesão, a torção, o estiramento são fatores que levam a algum tipo de lesão, seja por destruição de microvasculatura em pacientes que sofrem fricção no arrastar ou no empurrar esse paciente de uma posição para outra, ou no exagero de uma extensão ou abdução que pode levar a uma lesão articular, uma lesão nervosa e assim sucessivamente. É sempre muito importante, durante e após o posicionamento do paciente, a observação compartimental desse paciente, observar como está a cabeça, como estão os olhos, o nariz, como que está posicionado cada braço desse paciente, se há uma abdução exagerada, se há uma hiperextensão desse paciente, que podem levar fatalmente a lesão e muitas vezes lesões que podem ter uma recuperação prolongada ou até não conseguir essa recuperação. Uma das ideias que se sugerem em algumas situações é posicionar, quando possível, esse paciente na posição cirúrgica, com ele ainda acordado, só para ele informar para a gente qual o limite de mudança de posicionamento, até onde vai aquele cotovelo, até onde vai aquele braço, até onde vai a flexão ou extensão de uma perna, sem que haja desconforto excessivo, para que se evite. Então, quando esse paciente estiver anestesiado, de se posicionar numa situação que previamente já sabemos que esse paciente vai sofrer no pós-operatório dor por lesão de posicionamento forçado. E sempre importante explicar para o paciente como vai ser o posicionamento, quais os riscos do posicionamento e o que a gente vai fazer para tentar evitar complicações desse posicionamento. Isso deve, quando possível, fazer parte do termo de consentimento informado desse paciente. Obviamente, se é um paciente para uma cirurgia emergencial, um paciente que não se comunica, ou por algum motivo, porque é criança, ou porque é um paciente que não tem a sua função cognitiva adequada, esse termo de consentimento deve ser apresentado ao seu responsável, que deve então assinar a autorização após a informação adequada.
Um dos motivos de ser muito importante o conhecimento das possíveis lesões de um determinado posicionamento é a descrição do estado prévio daquele paciente na compartimentalização desse paciente. Por exemplo, um paciente que é um obeso mórbido vai ser submetido a uma cirurgia na posição sentada ou a cadeira de praia, que pode levar à lesão da região sacral desse paciente. É importante que se descreva se esse paciente tem alguma lesão naquela região ou não. Um paciente que vai ser submetido a uma cirurgia em Trendelenburg, num procedimento cirúrgico muito demorado. É importante que se descreva se esse paciente tem alopecia ou não, porque ele vai ficar numa posição prolongada, com a cabeça ali na mesma posição durante muito tempo. Então, durante a cirurgia, é necessário que se tenha cuidado de observar periodicamente se está acontecendo alguma pressão excessiva, a mudança de posição levemente daquele polo cefálico para evitar uma isquemia ali por pressão prolongada e assim sucessivamente. Paciente que tem a sua capacidade visual alterada no final da cirurgia, porque ele ficou em decúbito ventral muito tempo, é uma possibilidade. Então, esse paciente deve ter a sua acuidade ou hipoacusia ou a deficiência visual descrita previamente, para que no final da cirurgia, após o relatório de que esse paciente está com pele intacta ou não, se ele tem sinais de alopecia, se os pulsos são simétricos ou não, isso tudo tem que ser feito de maneira comparativa no antes e no depois da cirurgia. Paciente que apresenta, por exemplo, formigamento no pós-operatório numa região que não foi submetida à pressão, isso aí, se já existia no pré-operatório e não foi mencionado, pode ser considerado como uma possibilidade de lesão que ocorreu durante a cirurgia. Então, é importante que haja descrição detalhada do paciente, das suas queixas e das suas limitações antes, e que se apresente a avaliação no pós-operatório para, caso tenha surgimento de alguma questão, saber se isso acontecia antes ou não. Aqui eu gostaria de fazer uma nota de agradecimento. Esse vídeo ele já havia sido postado no YouTube, mas ele foi com uma falha. Eu relacionei Trendelenburg com a posição de céfalo-aclive, estava errado. O Trendelenburg é uma posição de céfalo-declive. E eu, por distração, acabei lançando essa relação errada, mas graças a Deus um amigo inscrito no canal percebeu essa inadequação e indagou nos comentários se estava correto. Então, eu rapidamente tirei o vídeo do canal para não disseminar a informação errada. E, infelizmente, com isso, eu acabei perdendo o nome do amigo que me ajudou a perceber essa falha. Então, fica meu agradecimento aqui ao meu amigo desconhecido e pedido de desculpas a ele e a quem já havia assistido o vídeo na primeira postagem. Então, corrigindo aqui, a Trendelenburg é uma posição de céfalo-declive. Muito obrigado. As posições mais habitualmente utilizadas em cirurgia são o decúbito dorsal horizontal, o decúbito lateral, a posição sentada, a posição em decúbito dorsal com céfalo-declive ou céfalo-aclive e a posição de litotomia. Todas essas variedades, elas oferecem recursos, vantagens e desvantagens e devem ser escolhidas de acordo com o tipo de cirurgia a ser realizada e com o hábito do cirurgião para que ele execute seu procedimento com conforto e segurança. Cada uma dessas posições vai ser descrita no desenvolver do nosso encontro. A maioria das posições adotadas pelo paciente a maioria das posições em que colocamos esse paciente para ele ser submetido a uma cirurgia são posições pouco naturais, são situações que mantêm esse paciente com diversos tipos de riscos de lesão, alterações vasculares, respiratórias, alteração da relação ventilação-perfusão. Tudo isso vai ocorrer
de maneira mais ou menos intensa, dependendo do tipo de posicionamento que ele vai ser submetido. Sabendo sempre que aquelas regiões mais dependentes, se o paciente está em decúbito dorsal horizontal, a sua região posterior, se ele está em posição lateral, decúbito lateral esquerdo, o seu lado esquerdo, e assim sucessivamente. Aquela região que fica para baixo, a região chamada dependente, é a região que vai sofrer maior agressão mecânica pelo peso que vai suportar, e essas alterações mecânicas podem levar a alterações microvasculares devido à oclusão e até lesão da microcirculatura, levando a isquemia de graus diversos, que vai ser tanto maior, quanto maior for o peso que aquela região está suportando, e quanto maior também for o tempo da manutenção naquele posicionamento. Então, lembrar sempre que as alterações vasculares ocorrem por manutenção de uma região muito acima do coração, ou submetidas à pressão de peso do corpo do próprio paciente. As alterações respiratórias vão ser dependentes do tipo de posicionamento que esse paciente se mantém, mas na maioria das vezes elas são muito importantes nas situações de Trendelenburg ou céfalo declive, e isso faz com que haja uma diminuição da capacidade respiratória ou diminuição da capacidade de abertura de alvéolos pelo peso das vísceras que comprimem o diafragma contra o próprio pulmão. Isso vai ser descrito nos diversos posicionamentos na sequência de outros vídeos que vão fazer parte desse conjunto. A estase venosa em pacientes que mantêm, por exemplo, a perna em pêndulo, ou o membro inferior em pêndulo, fazendo com que haja diminuição do retorno venoso e a possibilidade de formação de edema, essa estase sanguínea podendo levar ao aumento do risco de formação de trombos e assim aumentando o risco tromboembólico do paciente. Mas também a anestesia leva a impactos sobre esse paciente. Os efeitos decorrentes da anestesia levam à redução da capacidade de reação do próprio paciente a estímulos nociceptivos. O paciente perde a capacidade de reação voluntária de proteção contra aquela agressão que ele está sofrendo. Ocorrem também alterações vasculares, cardiovasculares, devido à depressão miocárdica de grau maior ou menor, decorrente de agentes anestésicos gerais, alterações respiratórias, levando à redução da capacidade ventilatória, diminuição da capacidade residual funcional na maioria dos posicionamentos, a exposição inadequada do paciente submetido à cirurgia com anestesia geral, principalmente, mas também a anestesia regional, faz com que haja uma perda de calor daquela região, e muitas vezes a exposição desnecessária também pode levar, naquele paciente indefeso, a um questionamento em relação ao cuidado de proteção à sua dignidade. A imobilidade desse paciente também vai levar a aumento do tempo de exposição de regiões que estão submetidas à pressão, paciente sem dor, não se protege, e aquela região sob pressão, além de estar sendo submetida a essa ação mecânica pelo peso que suporta, como foi dito anteriormente, também leva à possibilidade de lesão microvascular, levando à isquemia, dificuldade de recuperação de lesões sofridas naquela região pelo posicionamento muitas vezes incorreto, mas mesmo no posicionamento correto, se o tempo se prolonga muito, a dificuldade de compensação pelos recursos oferecidos ao paciente pode se fazer presente. É muito importante a consciência de nós anestesiologistas dos pontos de maior pressão, de maior
contato e de maior risco de lesão mecânica que o paciente apresenta. Então, na sua superfície anterior, todas aquelas extremidades ósseas da região supraorbital, o nariz, região malar do paciente, os ombros, as regiões relacionadas a tanto o joelho quanto a região de espinhas ilíacas, os maléolos, a região interna e externa do tornozelo, com risco de submeter-se a pressões externas e causar lesão, tanto de pele quanto lesão neurológica, caso haja compressão de estruturas nervosas periféricas superficiais, como, por exemplo, o nervo fibular comum, que passa na região externa ali do joelho e é muito superficial, sem muita proteção, pode ser lesado com muita facilidade. Na região posterior, a região occipital, que pode, quando submetida a cirurgia muito prolongada, quando mantida em superfície não muito confortável, superfície mais endurecida, pode levar à isquemia e alopécia, pode causar lesão também por pressão na região escapular, na região torácica, onde sabemos que tem a região normal de cifose, que é natural da região torácica e em pacientes com um peso maior pode também oferecer facilidade para lesão importante. A região sacral, principalmente em pacientes mais obesos, principalmente na posição sentada, na posição de treino de litotomia também pode levar a lesão nessa região com mais facilidade. Então, a região cubital do paciente, onde passa o nervo ulnar ali na goteira da junção entre o úmero e o osso cubital, pode então, pela sua região muito superficial, pela sua posição muito superficial, sem proteção, levar por compressão a lesão também neurológica, que muitas vezes apresenta muito tempo para recuperação e, dependendo do tempo de agressão, essa recuperação pode não acontecer. Então, sempre atentar para esses pontos de maior pressão, de maior fragilidade nos pacientes submetidos a posicionamento cirúrgico, para que a gente sempre proteja com maior cuidado esses pacientes. De forma bastante básica, o que se recomenda no cuidado, no posicionamento do paciente é imaginar ou até testar se esse posicionamento com ele acordado é um posicionamento que não vai gerar muito desconforto, não vai gerar lesão, não vai gerar dor importante. Manter sempre a coluna e os membros alinhados na medida do possível, caso não haja indicação de mudança nesse aspecto devido à indicação cirúrgica. Quando possível, sempre manter o eixo de coluna cervical, torácica e lombar alinhados para que haja menos risco de dor e lesão no perioperatório. Manter as pernas, os membros inferiores também paralelos e alinhados sempre possível, lógico, a exceção nos posicionamentos específicos para determinadas cirurgias, mas quando houver possibilidade, esse é um cuidado que gera uma proteção de articulações, evita dores musculares no pós-operatório. Observar aqueles pontos de contato mais específicos mencionados anteriormente, mas sempre após o posicionamento do paciente, observar onde está havendo naquele momento, naquele paciente, contato de regiões que têm estruturas ósseas superficiais. As proeminências ósseas são sempre as regiões onde há maior risco de lesão de pele, e se houver uma estrutura nervosa periférica passando na região, o risco de lesão também do nervo periférico que passa por ali. Então, essas regiões devem ser acolchoadas, sempre superfícies macias que distribuam bem o peso do paciente, a pressão, como a utilização de materiais de silicone ou espumas cirúrgicas, do tipo de casca de ovo, entre outros, que são
instrumentos adaptados, preparados especificamente para esse tipo de proteção. Impedir a todo custo o apoio em superfícies rígidas, como as extremidades da mesa cirúrgica, extremidades metálicas. O contato, mesmo sem pressão com estrutura metálica, é sempre um risco naqueles pacientes que vão ser submetidos à cirurgia com utilização de bisturi elétrico, então deve ser evitado também. Impedir as situações de pressão e fricção. Aquele paciente que vai ser transportado de uma mesa cirúrgica para a maca ou vice-versa, caso o paciente não consiga passar sozinho, essa transferência deve ser feita com muito cuidado, utilizando tecidos como pano cirúrgico ou lençol para levantar esse paciente da maca e impedir que haja a fricção do seu corpo com qualquer tipo de tecido que pode levar a abrasão, lesão, ou a utilização dos chamados transfer, né, que é aquele equipamento específico desenhado para ser utilizado na transferência do paciente, que é colocado sobre esse equipamento e aí ele há o deslizamento do paciente para a transferência de um lugar para o outro. A proteção de acessos venosos, de sondas, drenos, monitores e também do equipamento de via aérea, que no paciente sob anestesia geral deve ser fixo com todo cuidado, evitando o deslocamento, a extubação, a desconexão do equipamento inadvertida, que pode levar a complicações graves também. Então, o posicionamento, a transferência do paciente portador desses recursos deve ser feito com todo cuidado para que não haja risco maior. Uma série de cuidados no paciente anestesiado para posicionamento cirúrgico vão ser ainda comentados ao longo da nossa discussão. Movimentar os dois membros inferiores para erguer ou para baixar de maneira lenta, simétrica e concomitante, de modo a não alterar a estabilidade articular do quadril do paciente, principalmente pacientes de mais idade, que têm a possibilidade maior de ter um deslocamento articular, uma luxação de quadril. Então, isso deve ser feito com bastante parcimônia. É importante lembrar sempre que, ao elevar os membros inferiores, você tem um aumento do retorno venoso. Quando você torna a abaixar esses membros, isso leva a uma redução do retorno venoso, que muitas vezes, de maneira abrupta, pode levar a uma diminuição importante da frequência cardíaca. Isso deve ser feito com muito cuidado e sempre monitorizando o paciente, observar alguns minutos para ver se essas alterações de retorno venoso não vão causar alteração importante hemodinâmica no paciente. No posicionamento, nunca forçar. Se está tendo resistência ao posicionamento do paciente, não forçar, isso pode levar a lesão articular. Tem paciente que tem bloqueio na movimentação do ombro, a gente vai tentar posicionar o braço na braçadeira da mesa cirúrgica, e esse paciente, se ele está sob raquianestesia, por exemplo, ele vai falar para a gente, não, eu não consigo abrir esse braço, dói, eu tenho tal lesão nesse braço. Só que no paciente sob anestesia geral, ele não vai estar falando isso, mas a gente pode sentir a resistência e a gente não deve forçar. Avaliar sempre, como foi dito anteriormente, os pontos de pressão. É muito comum no paciente, por exemplo, em decúbito lateral, se você não protege, você pode ter lesão de pavilhão auditivo. Se você deixa o paciente em decúbito ventral, pode ter lesão do nariz do paciente. Então, proteger genitália no posicionamento que vai levar a risco, proteger mamas da paciente que vai ser submetida à cirurgia em decúbito ventral. Então, cada ponto, cada região do corpo do paciente que possa estar em risco deve ser observado. Deve ser feito um inventário após o término do posicionamento para ver se tem alguma região sob risco. Muitas vezes, principalmente cirurgia de bucomaxilo, o posicionamento do tubo, cirurgias otorrinolaringológicas, onde o posicionamento do balonete, se não é adequado, ele pode ficar ali solto, pode levar a lesão
dos olhos do paciente. Então, fixar o balonete do tubo no próprio tubo em posição que não entre em contato com a face do paciente, que isso pode ser perigoso. O posicionamento dos membros superiores também é de extrema importância, evitar a abdução ou flexão importante dos braços, que podem levar à lesão do plexo braquial, principalmente se essa abdução aumentada, que não deve ultrapassar os 90 graus no paciente sem lesão articular, se o paciente tem essa abdução maior que 90 graus e ainda complementa o erro com o giro da cabeça para o lado contralateral, isso pode estirar o plexo braquial e levar à lesão que muitas vezes, se o paciente foi submetido a um bloqueio de plexo braquial, pode haver confundimento e alguém acreditar que essa lesão foi causada pelo bloqueio do plexo braquial. Mesmo não sendo, então tem que tomar cuidado com esses excessos no posicionamento que podem levar a risco importante. Entre os nervos periféricos, aquele que é mais relacionado com lesão perioperatória é o nervo ulnar. Ele é bastante superficial, fica numa região do cotovelo que qualquer pressão pode levar a um dano importante. Mas além da compressão, o posicionamento do braço em relação ao antebraço também pode levar a comprometimento do nervo ulnar. Indivíduos que têm a massa do bíceps muito avantajada, seja pelo músculo ou por excesso de tecido adiposo, que tem uma flexão muito importante do antebraço sobre o braço, pode levar a comprometimento vascular e a obstrução vascular e comprometimento da irrigação do antebraço. Essa flexão exagerada também, como vai ser visto posteriormente, pode levar a estiramento do nervo ulnar. O nervo radial pode ser comprometido dessa mesma forma e, além disso, o nervo radial pode ser comprometido por mau posicionamento de arcos cirúrgicos arcos da mesa cirúrgica, como vai ser visto posteriormente, e a compressão pode levar à lesão desse nervo. O nervo tibial, femoral, obturador, ciático, todos esses nervos, dependendo do posicionamento na mesa cirúrgica, podem apresentar comprometimento importante. O paciente muito obeso, em posição sentada, pode levar a comprometimento do ciático pela pressão a que ele é submetido. Nervo femoral e obturador podem ser lesados em posição de litotomia exagerada, como vai ser visto posteriormente. Como eu disse, nós somos os olhos e ouvidos desse paciente. Nós temos que prestar atenção no posicionamento, no monitor, ouvir as alterações de nuances de tonalidade e frequência dos sinais de bip dos monitores e a cada posicionamento do paciente, checar cada região que pode estar vulnerável à lesão, uma observação constante, mobilização de polo cefálico frequente nas posições tanto de decúbito dorsal horizontal, mas principalmente na posição de decúbito ventral horizontal, onde há risco de lesão ocular, que é uma estrutura extremamente nobre e sensível, e checar de novo a cada mudança no posicionamento. É importante que seja feito isso e é importante que seja documentada, tanto a avaliação quanto o manuseio desse paciente, quanto o desfecho desse paciente no pós-operatório imediato. Este foi o primeiro de uma sequência de vídeos falando sobre o posicionamento do paciente, sua transferência e seu transporte. Espero que tenham gostado do conteúdo e continue assistindo a gente. Muito obrigado pela companhia.